Primeiramente, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão assistindo. Bem, essa é a apresentação da tarefa 2 da disciplina de construção de madeira. Essa tarefa ela é em relação à resistência mecânica em uma ponte de madeira. No caso, seria a resistência mecânica em peças, em elementos que compõem a ponte. No caso, o professor responsável pela matéria é o professor Dr. Felipe Suzin. No caso, eu estou apresentando, sou o Leonardo Vieira Militão. Bem, qual que é o objetivo dessa tarefa? É identificar as resistências mecânicas da madeira solicitadas em uma ponte nos elementos que compõem a mesma. Ou seja, a gente tem que entender que nessa ponte os elementos têm objetivos diferentes e eles necessitam de resistências diferentes cada um. Então, até na hora de idealização da ponte, do jeito que a gente vai colocar as peças, qual espécie vai utilizar, a gente acaba tendo que observar muito essa questão de resistência mecânica. O desafio proposto é uma ponte de madeira de 8 metros de comprimento, com pilares no meio e uma estrada de terra em uma fazenda. É uma ponte mais simples, né? Que é numa propriedade particular, então ela não tem um desafio tão grande em relação já, por exemplo, a passagem de carga muito pesada, né? Como caminhões de grande porte, como bitrens, trimiões, rodotrens, essas questões. Essa é uma imagem mais ou menos como seria essa ponte, né? Mais em relação à direita que tem o guarda-vida, né? O guardrail que o pessoal fala, o guarda-vida e os guarda-roda, rodeiro, que não dá para ver, mas embaixo tem os pilares, embaixo do tabuado tem as vigas. Bem, primeiro as vigas de sustentação. Elas vão precisar de resistência ao cisalhamento, em relação que essas vigas, elas têm elas têm um contato com os pilares, né? Os pilares da ponte, e a questão do encaixe, né, de parafusar ou então de fazer o encaixe, ela acaba afetando essa peça. Então, se você fizer até mesmo um corte mal feito, você acaba reduzindo a resistência dela ao cisalhamento e ela acaba tendo uma tendência, né, a separar a separar como se fossem as fibras, que eu poderia dizer. Porque o cisalhamento, ele ocorre mais em relação ao paralelo, né? Que ele tem a tendência de separação, escorregamento das células de madeira em uma direção longitudinal. Até tem uma imagem no começo do slide, que aqui é o cisalhamento. Você vê que as fibras, a parte de cima está indo para a esquerda, da direita para a direita, né? A de baixo está indo para a direita e a de cima está para a esquerda. Então você tem esse separamento e esse seria o cisalhamento. Agora pensa isso numa peça que está ali recortada, vamos dizer, você corta no meio, já para fazer um encaixe, ou então a fixação de um parafuso, e você tem uma força em cima e outra embaixo. Então você tem uma tendência à separação. A resistência à flexão, né? Porque pensa, o espaço entre os pilares, você tem as peças das vigas, que são sempre grandes, e você tem um peso. Sempre, vamos pegar um exemplo, uma caminhonete, um caminhão pequeno que eu digo, está transportando alguma coisa dentro da própria propriedade. Ele tem um peso ali e, no caso, essa madeira vai ter que ter uma resistência à flexão. Essa questão da elasticidade que ela vai ter que ter, a capacidade dela trabalhar assim, ela tem uma deformidade muito pequena e ela sempre volta. No caso, eu digo pequena assim porque vai ser algo em torno de 1 centímetro, mas todas as peças precisam da elasticidade até. E também em relação à compressão perpendicular, já que como ela fica em contato direto com o tabuado, nessas partes do tabuado que estão até na parte da viga, que você não tem a questão da flexão, você tem o peso dos veículos que estão passando em cima. Então você tem a compressão, que pensa, é como se eu estivesse apertando isso aqui, o meu celular. Você tem uma compressão aqui na parte que está apoiada no pilar. Então também tem que ter uma compressão perpendicular às fibras, né? Aqui nós temos um exemplo. Essa parte aqui de baixo que vocês estão vendo que tem 1, 2, 4 ali. No caso são 8. A gente tem 8 vigas ali. Essas do meio são as que mais estão sendo necessitadas, né? Porque são as que os veículos passam em cima. E até é importante, sim, eu acho muito importante ressaltar. Quando a gente está passando uma ponte e você vê lá o caminho, o rodeiro no tabuado, no tabuleiro, ali é para você passar porque aquela parte está especificamente em cima da viga.
Então você não vai ter uma resistência à flexão ali. Você vai ter uma resistência à compressão, mas não à flexão, porque como você não tem um vão, a viga faz essa sustentação. A viga que vai sofrer a flexão. E a viga, no caso, são peças bem de maior porte, de maior diâmetro. Então é que elas precisam realmente de uma resistência dessa. Agora os pilares. Os pilares também tem que ter um pouco de elasticidade, né? Até porque são peças grandes, então elas também têm essa questão de trabalhar um pouco. Mas é uma coisa de 1 centímetro, meio centímetro. Mas é muito mais em relação ao tamanho, que são grandes. Precisa da compressão paralela às fibras, já que o modo que eles ficam apoiados. Agora, a paralela às fibras vai ser assim. Aqui está o pilar. É como se eu apertasse. Compenso todo o peso aqui em cima dessa parte de cima. Então você também precisa de uma resistência. O cisalhamento é mais da mesma questão das vigas. Nessas coisas de encaixe, de parafuso, você acaba tendo Você prende a peça, mas você ainda tem essa parte, essa força que faz nas fibras, que tende a separar elas. Que é uma coisa bem importante ressaltar. E resistência ao impacto. O pilar fica na água e pode passar tudo. Vamos falar que tem enxurrada e vem pedra e cai a árvore no rio, no córrego e vai para cima dele. Então tem que ter uma resistência boa ao impacto, né? Aqui é um exemplo de pilar. É claro que a nossa ponte de exemplo é uma ponte menor, de 8 metros, que é uma ponte de barragem que eles dizem, né? Que é ponte de rios. Uma ponte muito vista mais no Pantanal, que são rios grandes, só que eles são rasos. Até acaba tendo essa aparência de barragem. Mas aqui a gente vê, ó, o pilar e a questão da compressão. Olha o peso, o tanto de a viga, o tabuleiro está tudo em cima dele, o apoio que está ali embaixo, está tudo em cima dele apertando ele. E como eu falei da resistência ao impacto. No caso, essa ponte bem maior, num rio maior, mas pensa que vem num rio com Não. Vamos falar um rio igual aqui em Lucas, o Rio Verde. O Rio Verde tem uma ponte de madeira próxima de casa. E o Rio Verde, ele, nessas chuvas que dão aqui, acaba carregando muita terra e até árvores. E até esse tempo teve um caso o pessoal ter que ir lá na ponte retirar o tronco de madeira que estava apoiado nos pilares de baixo. É claro que a ponte aqui foi teoricamente bem feita, né? Ela aguentou o impacto, mas é uma coisa interessante se ressaltar. Você não pode ter uma madeira também fraca, que vamos falar que na correnteza, que todo aquele fluxo de água venha, bata, estoure o pilar e você perca a ponte inteira. Que você vai ter um trabalho bem grande que tem para fazer uma ponte, né? E o tabuleiro ele vai precisar muito mais da resistência à flexão e da compressão perpendicular às fibras. E também do cisalhamento, também outra vez em relação aos encaixes que você tem, a questão de parafuso. Então essa questão de resistência à flexão, tem até um exemplo bem mais legal aqui, que é esse aqui do carro. Você vê o caminhão, esse caminhãozinho aqui. O caminhão do exemplo da direita, ele está apoiado, ele está passando no rodeiro, né, no tabuleiro. Você vê que ele está em cima das vigas que ele passa. Então ali você tem a questão da compressão. Mas toda a parte de flexão ela está em cima da viga. Agora, isso aí até para quem acha que não precisa passar em cima do rodeiro nas pontes, quando você passa fora do rodeiro, ali provavelmente é um vão. Então você vai ter um esforço muito grande nessa madeira, vamos falar, nessas tábuas de madeira que estão ali. Então, um caminhão desse, por exemplo, ele tem o peso dele, dependendo se estiver carregado, tem a capacidade fácil de estourar esse vão ali, essa madeira que está no vão, e ele já trava na ponte aí já foi. Que aí você vai precisar de um trator, ou então não vai dar para puxar ele de jeito nenhum, vai ficar por aí mesmo. Então pensa no trabalho. Então, até pra galera aí que gosta de ficar saindo do rodeiro. Ele tá ali por um motivo, que ele indica onde está a viga, é um lugar para você passar. Não fica em um lugar que não tem rodeiro, não, que ali é um vão e não é feito para ficar aguentando peso. Ele tem que ter uma resistência de segurança, né? Porque a gente sempre tem que pensar no fator humano. O ser humano, você falar, não faz isso, é igual falar, vai lá e faz. Então é bom a gente sempre frisar isso. Não tem que ter a parte de segurança, mas até um esforço que ele vai sofrendo nisso aí, vai chegar uma hora que ele vai estourar. E aí você já. E as outras estruturas da ponte? A gente tem o guarda-vida, o rodeiro, o guarda-roda, o apoio. E a fundação, mas a fundação ela vamos assim, é uma extensão dos pilares, né? É mais o jeito que você apoia, se ela é profunda, se ela é superficial. Mas a questão de apoio, guarda-roda, rodeiro e guarda-vida, eles são mais requisitos em resistência a impacto
e resistência à compressão, mais o rodeiro que é resistência à compressão, porque ele vai ter ali contato direto com os veículos. Já o guarda-vida, guarda-roda é um impacto, porque é para segurar, entre aspas, salvar. Então você vai ter um impacto do carro ali no pneu, essas estruturas de para-choque, então ele tem que ter uma resistência a impacto para segurar esse veículo ali. Bem, agradeço pela atenção, espero que tenham gostado do trabalho. Muito obrigado.